prática de pedir esmolas é antiga, tão antiga quanto o próprio dinheiro. E é possível observar como ela está se difundindo. Em um primeiro momento, o indivíduo que pede esmola tenta comover aquele a quem pede. Conta uma história triste, alega que não comeu o dia inteiro, que não tem o que dar ao filho e até doenças. Dar esmola e fazer caridade são fatos distintos e não têm semelhança. Muitas pessoas não conseguem ficar sem dar o dinheiro por conta da miséria no país. Em Salvador, o tema virou polêmica depois que o pároco da igreja Nossa Senhora da Luz criou a campanha Pituba Sem Esmolas. E o programa Espaço Livre, que adora uma polêmica, vai falar sobre o tema: dar esmolas é um ato de compaixão ou é um incentivo ao ócio? E para ajudar a responder essa pergunta, hoje os meus convidados são Frei Rogério Soares, ele é mentor da campanha Pituba Sem Esmolas. Adalto Oliveira, coordenador do programa Bahia Acolhe, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. E também o sociólogo Antônio Matheus Soares. Eu começo com o senhor, né? Essa campanha não vai de encontro com tudo que a igreja prega ou não? Não, da forma que a gente pensou a campanha, não. Porque a igreja, por meio da palavra de Deus, prega a esmola. A quaresma também fala da esmola, é o tripé da quaresma: esmola, jejum e oração. O que eu quero simplesmente dizer que a esmola como a gente pratica hoje não é mais a esmola que se praticava no tempo da Bíblia. Eu convido as pessoas a fazer caridade responsável, apenas mudar uma forma de proceder. Eu acho que a esmola dada na mão de alguém, sem um compromisso, sem um olhar no olho, sem uma acolhida, essa esmola eu condeno. Eu digo, essa não é bíblica, essa não está na tradição da caridade, nem da igreja e nem da palavra de Deus. Por isso, eu há 7 meses lancei a campanha Pituba Sem Esmolas. Matheus, o que você acha dessa polêmica, essa campanha? Olha, tem seu lado positivo e seu lado negativo, como tudo na sociedade, né? A gente percebe que a esmola, em sua construção histórica, quando associada à Igreja Católica, ela se conectava com ações como compaixão, solidariedade, né? Mas, obviamente, a esmola hoje, a mendicância, ela muda de conotação. Hoje percebemos que as grandes cidades, as grandes metrópoles, sobretudo Salvador, ela acaba sendo palco de pedintes e pessoas que muitas vezes recebem a esmola e dá outro fim ao que recebe. A gente não pode deixar de associar o número crescente de pedintes e de pessoas pedindo esmolas com a questão das drogas, né, dos dependentes químicos. Então, assim, eu acredito que a campanha seja uma campanha exitosa, né, e é importante que a sociedade civil se articule, sobretudo a Secretaria de Segurança Pública, porque, como eu havia dito, a grande inferência entre pedintes e o tráfico de drogas, sobretudo os craqueiros. Muitas pessoas pedem a esmola, recebem, né, o dinheiro, enfim, e dá um fim que não é o fim mais adequado. E para além disso, a gente percebe o seguinte, que você dá esmola, dá um dinheiro a uma pessoa, isso não é sinal mesmo de compaixão, né? Falta o olhar, o afeto, e a sociedade hoje ela é, né, clássica por não ter essa relação de afeto. Quando alguém vem nos pedir esmola, a gente fica com medo, olha assim, quer se afastar, sobretudo no bairro da Pituba, que é um bairro classe média, né, e que precisa, de certa forma, tomar alguns cuidados, sobretudo com a saidinha bancária, com a violência no bairro que é alto. Se você vê o mapa da violência na capital baiana, a gente percebe que o bairro da Pituba tem um índice de criminalidade muito grande, né? Por ser um bairro conhecido como bairro classe média, muitas vezes há um encaminhamento, né, desses personagens urbanos para o bairro da Pituba. Certo, Adalto. Eu concordo com as opiniões, mas eu devo acrescentar também o seguinte, né, que se a gente liga esse fato apenas a uma questão de segurança pública, a gente corre o risco de criminalizar as pessoas que estão ali nas ruas, que não necessariamente são pessoas ligadas à criminalidade. Uma das lutas, inclusive, das pessoas em situação de rua é tirar essa relação direta entre situação de rua e criminalidade. Obviamente que para você sair dessa questão da esmola, você tem 2 pontos importantes aí, que é a questão simbólica, histórica, como o Matheus coloca,
né, de que foi construído como uma ação de caridade, com origem religiosa. E tem uma outra questão, que é o Estado entrar com ações efetivas de políticas públicas para que se haja alternativa para, obviamente, ajudar essas pessoas a sair dessa situação de mendicância. Porque não necessariamente as pessoas que estão nas ruas pedindo, né, são pessoas ligadas à criminalidade ou ao uso de entorpecentes. Certo. Pároco, me diga uma coisa, em que momento acendeu essa luz, assim, que o senhor falou, né, há 7 meses atrás, né? Vou fazer uma campanha para parar de dar esmola. O que foi que efetivamente levou a isso? Então, eu tenho 3 anos com esse trabalho. Quando eu cheguei em Salvador, para ser pároco da Paróquia Nossa Senhora da Luz, a situação vivida ali na praça era, assim, degradante, era terrível. As pessoas dormiam, as pessoas faziam sua comida, as pessoas tomavam banho naquela praça, criavam seus filhos, né? Então, eu percebi que alguma coisa tinha que ser feita. E aí tentei de várias formas ajudar, fazer algo, e percebi que a esmola as mantinha ali. E eu pedi então à comunidade, no contexto da praça, de não dar mais aquela esmola. Que na saída da missa eles davam a esmola, e aí eu percebi que quando eles não tiveram mais a esmola, eles vieram buscar aquilo que eu tinha para oferecer, que era um acompanhamento, que eram encaminhamentos para políticas públicas, o aluguel social, ou seja, nós montamos uma estrutura para amparar essas pessoas. Conseguimos tirar todas as pessoas de forma digna, de uma maneira em que todos foram respeitados. E daí eu senti que poderíamos fazer essa campanha para o bairro inteiro, já que eu consegui na praça. Onde tem grupos de pedintes, não sei se há uma conexão direta, mas pela minha experiência, há também incidência de pequenos furtos. E há também a grande incidência do uso do crack. Eu não posso dizer por meio estatísticos, mas por uma experiência de que existe isso. Enfim, hoje essas pessoas que viviam na praça vivem em aluguéis sociais que a igreja mantém, né? E também elas recebem um acompanhamento. Hoje nós temos 2 assistentes sociais que estão durante toda a semana para acolher as pessoas em situação de rua. Quando eu falo em situação de rua, não é apenas aquela que mora na rua, mas aquelas que vêm dos seus bairros para pedir no bairro da Pituba. Em situação de rua também, a gente considera. Então, 7 meses atrás, eu decidi, agora é hora de levar a campanha para o bairro. Agora é o bairro. Eles têm aluguel social, mas eles vivem do quê? Então, alguns nós transformamos em guardadores de carro, ou seja, amigos da praça da Paróquia Nossa Senhora da Luz. Eu os preparei para que eles pudessem acolher bem os nossos fiéis, que eles pudessem, a gente deu curso de capacitação para o acolhimento, e eles também usam hoje uma roupa que identifica com o projeto Empreender Nossa Senhora da Luz, que foi o primeiro projeto que a gente criou. E então as pessoas elas dão a gorjeta para aqueles que guardam os carros. E quando, por exemplo, a prefeitura, por algum motivo, a Limpurb não passa limpando a praça, eu os orientei de limpar, que eles limpassem a praça. Então eles têm um cuidado com a praça. Então esse grupo a gente fez um trabalho. O que a gente quer agora é chegar no bairro também. A gente montou uma estrutura, ampliei um pouco a estrutura para que as pessoas que pedem no bairro da Pituba, por isso que a campanha se chama Pituba Sem Esmolas, elas possam ser acolhidas também. E aí eu ampliei. E a campanha existe há 7 meses, mas a polêmica começou porque eu decidi colocar uma placa, um outdoor, que está na lateral da igreja, na Manuel Dias. Então essa placa, porque antes a campanha era feita na igreja e no Facebook. Mas quando eu coloquei essa placa, aí pública, né? Tem uma questão, em São Paulo teve algumas ações, não agora, no governo de Serra teve algumas ações, não com essa sofisticação que temos aqui. Mas muitos compreenderam como um processo de asepsia social, né, de tirar aqueles pobres dali, né, quando na verdade eu estou percebendo que não é essa entonação que vocês querem dar. E é uma entonação muito lúcida desse projeto, desse programa, porque quando o Estado ele não é eficaz em suas políticas, a gente percebe que outras instituições sociais elas devem, de certa forma, compartilhar com essa responsabilidade cidadã. É o caso da Igreja da Pituba. Mas o problema e a polêmica que possivelmente virá ou já está vindo, deve se instituir geralmente dessa perspectiva de se buscar associar a esmola com asepsia social, tirar. Né? Agora é importante também, Frei, tentar conceituar o que é a gorjeta. E quando a gorjeta ela não é esmola. E como discernir gorjeta de esmola, que são bastante próximas.
E a questão da criminalização, como ele colocou muito bem, é importante ter um cuidado, né? É importante ter um cuidado, a gente não criminalizar os pobres, os moradores de rua, mas há dados, há incidências, sobretudo o mapa da violência, que está associado ao Ministério da Justiça, que tem essa conotação de que muitas vezes as pessoas que estão em situação de rua, né, que fazem da rua o seu espaço de sobrevivência, elas são vulneráveis, e a vulnerabilização faz com que elas se envolvam, lamentavelmente, com a criminalidade, com a droga, com o tráfico de drogas, né? Então, assim, é importante estar atento. Há uma categoria sociológica que é dada pelo George H. Ben, que diz que essas vidas são vidas nuas, vidas desprotegidas, vidas que estão ali à má sorte, no relento. Né? Quem mora na rua e quem se submete a aceitar a esmola ou percebe que a esmola é a única forma de dar uma vida minimamente possível, ele se institui como uma vida desprotegida, sem cidadania, onde os direitos humanos não conseguem acolher. Então é importante perceber que essa condição humana que está ali desprotegida, esquecida pelo poder público, ela pode ser ressignificada. E não apenas ressignificada com a questão da esmola. Porque a esmola, na modernidade, ela passa a ser algo desumanizador também. Uma pessoa que vive de esmola. Né? E a questão do bem-estar, a questão da estima. Né? Então é importante, da identidade, quem eu sou, uma pessoa que tem a sua sobrevivência mediada por esmola, esperando, né, do outro algo. Então, ter essa questão de afirmar a identidade e o bem-estar a partir da estima. Então, é importante associar esse projeto essa questão da identidade. Né? Nesse viés aí, é importante trazer, por exemplo, alguns estudos, como o de Tomás Mello, quando ele cunha o conceito de adentrar na rua. E esse adentrar na rua, ele acontece por diversos motivos. Uhum. Então, não necessariamente as pessoas vão para a rua com a intenção de ter a esmola. Então, é importante a gente também ter esse parâmetro de que as questões sociais, quer seja de desemprego, quer seja, por exemplo, das questões naturais... Os desarranjos familiares. Os desarranjos familiares. Por exemplo, os fenômenos naturais também interferem nisso. As enchentes, né? Os desabamentos. Muitas pessoas não têm parentes, por exemplo, para se abrigar, então acabam ficando nas ruas. Mas no caso particular da Pituba, eu acredito que sejam pessoas ali que estão ali porque não conseguem ser inseridos na sociedade, da cidadania, da Existe uma questão de migração também, de pessoas que vão para as capitais procurando novas oportunidades, né, de emprego ou de melhorias de vida, e acabam estando na situação de rua, obviamente, tentando fazer os seus arranjos de sobrevivência. E um dos arranjos de sobrevivência é a mendicância. Né? Então, trazendo também Escorel, quando ela cunha o conceito de situação de rua e não morador de rua, que é importante a gente, quando faz essa questão de situação, pontuar de que isso pode ser revertido, né? A partir, obviamente, de políticas públicas. Quando o Estado, por exemplo, cria o programa Bahia Acolhe, de atenção à população em situação de rua, cria justamente nessa perspectiva. Na minha avaliação, cria inclusive tardiamente, mas, parafraseando o ditado popular, antes tarde do que nunca. Mas, enfim, na intenção de comungar com projetos como esses, né, que tira a questão do assistencialismo do foco e traz a implantação de políticas públicas eficazes, né? Hoje, com a implantação de casas de passagem, com a implantação de projeto de formação com profissionais para trabalhar com esse público, né? Porque muitas vezes todo o estado de mendicância, o estado de envolvimento com a criminalidade ou com o uso de substâncias psicoativas se dá pela falta de oportunidades em outros campos da sua vida para se reerguer. Então, a partir de iniciativas como uma construção de uma rede mínima e a formação de profissionais para trabalhar com esse público, é que, através do programa Bahia Acolhe, por exemplo, a gente se aproxima de programas bem intencionados e com possibilidade de sucesso, como o programa da paróquia Nossa Senhora da Luz. Frei, o senhor disse assim que vocês... essa coisa, quando você dá esmola, você não está nem vendo para quem, né? Você dá, vou me livrar, dou uma moedinha e tá ali. Vocês tiveram a preocupação de mapear quem são essas pessoas? Exatamente. Que estão nas ruas, principalmente ali naquela redondeza. Exatamente.
nós estamos fazendo esse trabalho juntamente com a abordagem da Prefeitura, de mapear, de saber quem são essas pessoas. Então nós temos sim acesso a todos que vivem, né, na praça tal, na outra praça, nas ruas, aqueles que pedem. Isso é importante. Nós temos um cadastro de muitos que já nos procuram, que já estão se relacionando com o nosso centro comunitário, que é a base do nosso projeto, está ali. Então nós criamos essa rede, essa estrutura que a Adalto está falando, a gente teve o cuidado de criar. Porque a gente percebeu que para ajudar uma pessoa é preciso muito mais de com a moeda na mão. A gente percebeu que eu precisava de uma fazenda, ou mais fazendas, ou centros de recuperação para aqueles que têm a dependência química, parceria com a Defensoria Pública para tirar documentos. Eu precisava também de parcerias com a saúde pública para atender os casos mais urgentes, cursos profissionalizantes. Eu fiz parceria com a iniciativa privada, sobretudo a construção civil, para conseguir trabalho, emprego para aqueles que já estavam em condições de trabalhar. Apoio psicológico, né? Apoio psicológico nós temos também no centro comunitário, muito bem lembrado. Assessoria jurídica. Então, quando eu percebi que para ajudar uma pessoa precisava de uma gama de possibilidades e de parcerias, uma rede muito grande, eu falei, meu Deus, a esmola então é algo que só atrapalha o processo, porque ela só vai manter aquela pessoa nas ruas. E eu posso dizer para você que eles mesmos se agarram à esmola porque é a garantia do sustento, é a garantia da sobrevivência. Eu sei que é difícil, porque para eles comer significa pedir. Claro. Então, o que a gente fez? Quando eu comecei o trabalho na praça, eu dei a minha palavra, falei, confia em mim, vocês não vão passar necessidade. Você não teve nenhuma retaliação, não deles, assim, alguma atitude de agressividade? No começo, sim, eu tive algumas, assim, porque eu passei, assim, uns meses me tornando próximo, sendo amigo, estando ali, mas quando eu comecei a dizer não dê esmola para os fiéis, eu tive sim, no começo. Porque a questão da identidade, da representação social deles, é o ponto de partida para qualquer ação dessa se tornar exitosa. Porque muitas vezes você pode ter, né, assim, olha, vamos realizar o curso profissionalizante, mas no momento que ele não sabe quem ele é e qual a situação que ele se encontra, porque muitos que estão naquela condição, né, toda regra tem exceção. A identidade deles foi forjada na rua. Isso. Eles têm uma identidade na rua, porque existe um território, existe um papel social, existe um apelido, existe um nome, eles são reconhecidos ali, e essa identidade se torna ainda mais difícil deles abrir mão dela para construir uma outra. E para eles compreenderem. O Freire ele deve saber disso. A próxima água brusca, próxima feira de São Joaquim, Levanta Tiana, que inclusive é da igreja, da igreja católica, com a igreja católica, é da ação social arquidiocesana. É Santa Trindade. Isso, a Trindade, igreja da Trindade, que tem o projeto Levanta Tiana. É uma coisa, é impressionante o projeto deles, que eles trabalham muito com esse sentido, né, o sentido do estar na rua. Né, muitos estão na rua pela falta de acesso à sociedade, dos direitos, mas alguns escolheram estar na rua. Olha como é complicado. Esses que escolheram estar na rua. Como a Inglaterra, tem moradores em situação de rua. Escolheram ali, mesmo tendo outras possibilidades, porque a rua também ela é interessante. Não é que ela seja de tudo maléfica. A rua também tem suas vantagens. Agora, você não tem um horário, você não tem compromisso, você não tem parede, você não tem ninguém que te exige nada. Né? Agora, é importante dizer que esse oferece alguma coisa, de certa forma. É importante dizer que esse percentual de pessoas que preferem estar na rua é um percentual muito pequeno. É importante dizer isso. Porque a maioria das pessoas, e aí a comprovação do trabalho que o senhor faz na paróquia, demonstra essa condição de que quando você tira a esmola, você também precisa dar uma outra alternativa. Então, quando você dá uma outra alternativa, então aí você dá a possibilidade das pessoas se reerguer. Então, pelo menos a experiência que eu tenho de pelo menos 6 anos trabalhando diretamente com esse público, né, é de que quando você dá as possibilidades, as condições, a maioria esmagadora preferem sair da situação de rua. Quando você dá as condições propícias, articulação de políticas públicas, quando você junto com isso, e aí é importante a questão do movimento social, que a gente não citou aqui, por exemplo, o movimento de população de rua, que começa a se fortalecer e começa a trazer esse entendimento político para as pessoas de que a rua não é
o lugar mais adequado difícil é eles se adequarem morar, né? a um conjunto de regras, de normas, Sim, de horários. Isso é muito difícil tem um processo, obviamente, de quando ele adentra na rua, eu retomo o Melo, quando ele adentra na rua, ele tem que desconstruir uma vida societária que ele tinha antes, dita normal, que a gente... conjunto de etos, né? Dita normal, porque a gente também não sabe se a nossa vida na verdade, é realmente normal. Né? A minha esperança está nas crianças, porque nós criamos o projeto O Meu Lugar Não É na Rua. Vamos tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse projeto. A gente vai parar, tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta. Até já. Você sabe o significado da palavra solidariedade? O Hospital Martagão Gesteira é uma entidade sem fins lucrativos e para que esse trabalho continue sendo realizado, precisamos da sua ajuda. E lembre-se, a doação também é um ato de amor. Estamos de volta aqui querendo entender se dar esmolas é um ato de compaixão ou um incentivo ao ócio. Frei, o senhor ia falar de um projeto realizado com as crianças, eu queria até aproveitar um gancho para ver se vocês falam sobre isso. Qual é o futuro, qual é a perspectiva que tem a criança que já começa na rua pedindo esmola? Ela não está na escola, ela não está se profissionalizando, ela vai ser um adulto? Que adulto ela vai ser? Que futuro ela vai ter? Nenhum futuro. Na verdade, as mães que criam seus filhos na rua pedindo, a gente conhece alguns que já estão grandes, na fase adulta, e eles não conseguiram muito progresso. Alguns entraram no mundo da delinquência, outros no mundo das drogas. É difícil alguém que consegue uma outra perspectiva de vida. Por isso a gente criou o projeto Meu Lugar Não É na Rua, voltado para as crianças, inclusive com a parceria com a SESI, que é um órgão ecumênico de igrejas evangélicas. A gente fez uma parceria e conseguiu montar esse projeto. A gente percebeu que as crianças que estão na Pituba pedindo, nas sinaleiras, elas são a terceira geração de uma corrente de pessoas que pedem já há algum tempo, há mais de 40 anos na Pituba. Meu pessoal, isso é uma coisa assim. Então, Dona Ana, por exemplo, uns chamavam Dona Joana, nem nome ela tinha direito certo. Uns Dona Ana e outros Dona Joana. Então, acompanhei essa senhora tentando tirá-la da rua, porque ela trazia as filhas e depois os netos. Então, não consegui. Ela sempre me dizia, se me aposentar, eu saio. Consegui aposentá-la. Se conseguir um trabalho para o meu neto, eu saio. Consegui o trabalho, e não saía. Saiu da porta e foi para a porta do Banco do Brasil. Porque era aquela vida que ela queria. E ela já estava quase morrendo, porque a diabetes estava já fazendo com que ela perdesse dedos, perdesse parte do corpo, a visão, uma série de coisas. Mas, Frei, de certa forma, o senhor sentia que ela era feliz nisso? Por isso que ela tinha essa resistência de sair? Uma pessoa muito amargurada, não dava para saber se era feliz. Enfim, ela vinha para a rua, ela colocava uma roupa diferente, ela em casa usava uma roupa, quando vinha para Pituba ela usava uma outra roupa própria para pedir, né? Tinha isso também. Então, hoje, ela veio a falecer, foi a única forma de ela sair das ruas, ela veio a falecer. Mas ela tinha casa, né? Casa, moradia, a gente conseguiu a aposentadoria também, mas ela já não conseguia mais sair. Ela teve as condições para sair da rua e se manteve na rua até a morte. O pertencimento dela estava no anonimato da rua. E ela deixou como herança para os filhos e os netos? Essa questão. Porque, olha só, depende do sentido que você dá ao espaço. Roberto da Mata trabalha muito com essa perspectiva da casa e da rua, né? A casa é o lugar da intimidade, é o lugar do super cidadão, onde você tem sua cama, tem seu quarto, onde você tem, né, o aconchego do lar, o carinho da família. E a rua não, a rua é o lugar do anonimato, é o lugar da insegurança, da incerteza. Mas para muitos, a depender de como a vida lhe oferece possibilidades, essas pessoas começam a dar um outro sentido na rua, a rua. Porque você percebe, por essa mostra que o Frei traz, né, nesse projeto, que você tem, né, pessoas que estão na rua, condição de estar na rua, morar na rua, pessoas que têm sua casa, mas que é pedinte, pessoas de diversas faixas etárias, crianças, né, que reproduzem o que elas vivenciam na família. Você tem pessoas adultas, né? Você tem jovens, alguns jovens em situação de vulnerabilidade pelas drogas.
Então você tem um conjunto de personagens que, mesmo em uma situação de miséria, eles possuem características. Então, do ponto de vista do objeto de análise, é complicado, é muito complicado você dizer o que é que leva uma pessoa à rua, para além da falta de condições de inserção social. A gente está falando sobre isso, mas eu queria até, Adalto, que você falasse. A gente sabe que da esmola também fomenta uma indústria que hoje é atrativa e rentável. Não tem, né? Tem gente que prefere até pedir esmola que ganha mais do que se exercesse como fez, por exemplo, aqueles catadores de café, cortador de cana. Bom, na verdade, existe uma questão importante também, que é a atenção a esse tipo de público, enquanto, digamos assim, uma parcela que de fato existe na sociedade, porque até há pouco tempo eles eram invisíveis, a gente era uma coisa qualquer que a gente passava por eles e não incomodava. Era um banco de praça, era uma coisa qualquer. A partir de 2007, quando sai quando começa a se fazer uma pesquisa a partir do MDS sobre esse público que está na rua, divulgado em 2008, então a partir daí é que se começa a pensar esse público. Então, ora, se eu tardiamente começo a pensar, a dar visibilidade a um público que era invisível, todas as outras ações de ressocialização, de cidadania, elas também começam a acontecer de forma retardada. Por exemplo, essa pessoa que está há 40 anos, que ficou há 40 anos na rua, ela obviamente não teve nenhum tipo de ação pública efetiva que pudesse dar a ela em tempo, uma perspectiva de autonomia, uma perspectiva de uma vida diferenciada do que ela constituiu nas ruas, né? E só há pouco tempo é que se começa a fazer isso. Então, é compreensível também que, por exemplo, pessoas que tenham 10, 15 anos na situação de rua têm uma dificuldade muito grande a se adaptar a um mercado formal de trabalho, têm a dificuldade a se adaptar a horários para dormir, acordar, a rotinas trabalhistas. Mas, por outro lado, a gente percebe que também é possível readaptar essas pessoas. É possível que a gente tenha experiências exitosas de que quando você faz um trabalho psicológico importante, quando você faz um trabalho social, um trabalho político, de consciência política dessas pessoas, de construção de identidade, né? De reflexão da sua própria identidade enquanto pessoa que está nessa condição de miserabilidade. Então elas começam a dar saltos qualitativos. Então há também exemplos, né, que é bom a gente não desconsiderar, de pessoas que realmente se erguem a partir de uma nova perspectiva. Eu tenho vários casos para contar. Então, enquanto só para concluir, então esse tempo todo de invisibilidade também gerou nessas pessoas uma resistência que precisa ser trabalhada a uma instituição formal de sociedade, que é essa instituição que a gente vive e que não é, inclusive para nós, não é tão simples se adaptar a ela, né? Inclusive para nós. Eu tenho, por exemplo, dentro desses casos de pessoas que conseguiram sair dessa experiência de pedir, tem o caso do Raimundo. Raimundo pediu na Pituba por 40 anos, ele praticamente cresceu ali. Hoje ele é aposentado porque tem um defeito físico. A gente, nesse processo de desconstrução que foi necessário fazer através de reuniões desses 3 anos, a gente convenceu que ele deixasse de pedir e vendesse água. Hoje ele vende água na Pituba, né? E nessa Copa ele vendeu bandeiras do Brasil. Coisa interessante. Ele vendeu bandeiras do Brasil. Eu conheço cidadão que era traficante. E ele vendeu, e ele estava feliz, assim, ele já não pede mais. Acabou essa história de pedir. E então ele vende a água. Ele se sente produtivo. Ele sai do ócio, porque o ócio é a negação do negócio. Quando você vai para a epistemologia do ócio, o ócio nega o negócio. E o negócio como uma atividade laborosa e que dá sentido, né? Então, no momento que o sujeito ele trabalha com a perspectiva do que é produtivo, né? Ele está comercializando a água, ele está comercializando os objetos. Isso. Ou seja, ele não perdeu o território. Há uma relação de estima e pertencimento consigo mesmo, né? O Foucault trabalha com a perspectiva do cuidar de si e cuidar do outro. E esse cuidar de si e cuidar do outro, ele se estabelece no momento que você tangencia a identidade individual e social. Né? No momento que ele percebe, no caso do Raimundo, que ele começa a exercer uma ação produtiva e ele é visto, né, pela sociedade através de um outro olhar. Ele não é mais aquele esmolé, aquele mendigo. Né? Ele está ali trabalhando, ele está ali, né, digamos assim, se dignificando com o trabalho. Seja ele um trabalho formal ou informal, a relação não é esta.
mas sim do pertencimento do sujeito naquilo que ele pratica, naquilo que ele faz. Teve também Graça, Maria das Graças, que viveu no crack muito tempo, teve mais de 8 filhos, né? E então hoje ela passou por uma casa de recuperação, hoje ela guarda o carro, está sindicalizada e tudo, e ela diz, agora sim eu tenho o prazer de criar uma Agora, Frei, filha. vou lhe ser sincero, essa coisa de guardar carro, eu fico indignado. Eu não gosto dessa privatização do espaço público. Você para o carro, às vezes nem é zona azul. Não é nem zona azul. Você para seu carro, daqui a pouco vem 2, 3 querendo lotear o espaço. Porque o cidadão, fica coagido, fica com medo. Situação de rua também. Sim. Situação de rua também. Você para, você já paga IPTU, você já paga uma série de impostos. Você para o seu carro, daqui a pouco vem 2, 3, e às vezes eles brigam para ver quem vai ficar com o dinheiro. E você dá R$1, ele não quer R$1, ele quer 3, 4, 5. Obviamente toda regra tem exceção, né? A gente percebe que esses mais alvoroçados e mais violentos, eles já estão, de certa forma, vinculados a algum tipo de substância psicoativa. O meu projeto, mas isso me incomoda muito. O meu projeto, inclusive, na praça da igreja, é não ter mais os guardadores. Eles sabem disso. Nós estamos caminhando para isso. Não ter ninguém guardando o carro ali, naquela praça. Agora, o que é importante, assim, para que isso se efetive, e aí é uma fala recorrente, a gente precisa ter um conjunto de ações. Não dá simplesmente para você dizer agora você vai sair daqui. E o Estado, né? lamentavelmente, e o Estado, ele não consegue. E o Estado como um todo, eu não digo nem o Estado, a esfera estadual. O Estado, enquanto ente que deve promover essas políticas públicas em todas as suas esferas, ele ainda não tem, obviamente, uma organização suficiente para dar conta dessa problemática. Até porque, pelo que a gente está vendo pelo histórico, assim, demorou-se a tomar uma providência. E não é uma questão só de Salvador, né? A gente percebe não, em São Paulo, sobretudo, você tem prédios antigos que já são invadidos por ex-moradores de rua. Cracolândia, como tem em São Paulo, como tem no Rio. A gente ainda não tem esse perfil ainda. E aqui nós temos algumas experiências que são mais humanizadas, porque, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro resolveram criminalizar mesmo, e com ações que se mostraram depois desastrosas. Ações de limpeza social que se mostraram desastrosas. Então a gente está fazendo aqui na Bahia, que eu acho que é muito, muito interessante, a gente está fazendo um movimento que é um movimento diferente das outras grandes metrópoles, que é, na verdade, prestar um serviço mais humanizado a essas pessoas. Nessa construção do programa, nessa aproximação, por exemplo, com os movimentos sociais, porque o programa ele preconiza isso também, a aproximação com os movimentos sociais. Ele permite adentrar nos serviços conveniados pessoas que têm trajetória de rua, então isso também qualifica os serviços. Então a gente está pegando um caminho que é um caminho de, digamos, fazer com e não fazer para. E como é que é na prática que isso se dá, Dalton? Bom, na prática, por exemplo, a gente tem casas de acolhimento, casas de passagem, né? Nessas casas de passagem, as pessoas podem ir voluntariamente ou podem ser encaminhadas por serviços como serviço de abordagem ou outras entidades que trabalhem com pessoas em situação de rua. São abrigamentos temporários, né? E a gente tem também, por exemplo, o nosso serviço de abordagem, que ele vai até as pessoas fazendo busca ativa e, obviamente, sabendo do histórico de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma história diferenciada e para cada pessoa existe uma ação diferenciada a ser tomada. Então, a partir desses dois trabalhos, de acolhimento, de busca ativa, e somando com o trabalho de formação dos profissionais que trabalham com esse público, então a gente está conseguindo, pouco a pouco, digamos assim, oferecer oportunidades mais humanizadas. Recentemente, no dia 22 de julho agora, vai ter lá na Unijorge, no comércio, um evento que traz Lúcia Lopes, que é uma das grandes pensadoras do tema de população em situação de rua. Ela vai estar fazendo uma conferência lá. E vamos ter também o lançamento de uma cartilha sobre a questão da situação de rua concentrado na saúde, que já demonstra a forma como nós temos trabalhado aqui na Bahia, que não é apenas a questão da asepsia social. E isso é importante. Agora, obviamente que como toda ação que começa um pouco tímida, né? Os resultados disso é um resultado de médio a longo prazo.
Agora, com certeza, aqui na Bahia a gente tem uma situação que é mais favorável do ponto de vista da compreensão do fenômeno do que, por exemplo, na cidade de São Paulo ou na cidade do Rio de Janeiro, que esse fenômeno ele é combatido com violência extrema. Tem uma outra ação, mas é combatido com muita violência. Isso é complicado. Bastante... Há interfaces, né, claras entre a questão do estar na rua, a questão da segurança pública, a questão da saúde mental, porque a gente percebe que no Brasil a questão da psiquiatria pública, a psiquiatria popular, as doenças mentais, elas não têm políticas públicas eficazes. Né? Você não tem, para você conseguir, né, uma consulta para uma pessoa dessa que está na rua, você não consegue, é impossível. Então, como tem muitos com problemas mentais. Por exemplo, hoje a gente consegue... Não tem como acolher como acolhe uma outra pessoa. Hoje, por exemplo... Cuidados, e precisa de um acompanhamento, né? Não é só a consulta. Hoje a gente consegue, com muito suor, por exemplo, fazer articulações com Mário Leal, com Juliano Moreira, mas isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Porque, na verdade, a reforma sanitária... Juliano Moreira em Feira, né? Não, Juliano Moreira aqui, ali no Narandiba. Lopes de Brito em Feira. Narandiba, Mário. Pois aqui em Salvador a gente tem aproximadamente 4.000 pessoas que vivem nas ruas. E esses dados também são dados que se relativizam muito. É difícil a gente da trabalhar com sazonalidade. estatística. É difícil a gente trabalhar com essa estatística. Você dizia assim, Salvador tem 2.000 famílias moradoras de rua. Porque há uma rotatividade, né? Há uma rotatividade. São inferências. Os dados, como estatística fria, são inferências da problemática. Uma questão que interfere nisso é porque o IBGE, ele nunca contabilizou os moradores de rua, as pessoas em situação de rua. Então, já há um trabalho feito para 2020, o IBGE, e isso a gente está discutindo em nível federal também, a metodologia de fazer um mapeamento realmente consolidado, um censo de pessoas em situação de rua, e que aí, me parece, que vamos ter, digamos, nortes mais abalizados, vamos ter políticas públicas mais assertivas, a partir do momento que você faz um estudo mais aprofundado. Enquanto isso, a gente tem que ir a nossa parte. Trabalhando. É uma constatação horrível essa, assim, o IBGE não tem. Nunca fez levantamento sobre isso, né, Matheus? Porque eram invisíveis. São invisíveis. Não votam. São invisíveis. Eles votam? Votam, tem pessoas os que poucos que têm documentos. Os sim. poucos que têm documentos. Mas assim, a questão... Porque há que se discutir uma metodologia, porque é difícil você quantificar, porque é rotativo. Alguns, eles conseguem ser fixos, como por exemplo os da Praça Nossa Senhora da Luz na Pituba. Né? Como o Frei disse, ele já conhece muitos que estão ali, tem a questão de uma identidade territorial. Mas há outros que são nômades, né? Transitam pela cidade, certo? Agora, como eu havia dito antes, uma ação que não deve ser desconsiderada e deve se buscar interfaces é o que eles desenvolvem na Santa Trindade, lá na Água Brusca. É uma coisa muito interessante. Eles, inclusive, têm uma publicação, um jornal, que eles vendem por 50. Aurora da Rua. Isso. É muito interessante o trabalho que aquele padre italiano desenvolve. É muito interessante porque trabalha com a questão da espiritualidade, do cuidar de si. Eles criaram a comunidade de transição. Isso. Então, essa comunidade reproduz dentro da igreja, porque o padre mora com esses moradores de situação de rua dentro da igreja, com o irmão Henrique. Então, eles criaram uma comunidade. Eu estive lá para conhecer. E é interessante que eles entram nessa comunidade e eles vivem mais ou menos como vivem na rua, só com um pouco mais de segurança. Eles cozinham a lenha, né? Eles comem como comem na rua. Eles dormem em papelão, inclusive o padre dorme em papelão. O irmão Henrique também dorme em papelão. Até que eles começam a se acostumar com uma nova vida, aí sim são encaminhados para uma casa. Um trabalho coletivo. É como se fosse um processo de adaptação. Adaptação. Aí tem a espiritualidade, aí tem o acompanhamento, aí tem a comunidade, eles almoçam juntos, eles rezam juntos. É muito interessante. A distribuição do trabalho, a distribuição do trabalho, quem vai cozinhar hoje, quem vai fazer a limpeza. Então, você já começa a mostrar para eles como a vida real, né, Matheus? A vida convencional. Em uma sociedade, a distribuição do trabalho, a responsabilidade. Agora é um processo lento que muitas vezes o Estado não sabe esperar, muitas vezes a sociedade não sabe esperar, porque ele precisa de um processo, como tudo na vida precisa de um processo. A gente quer logo colocar a pessoa dentro de uma casa. Eu tive experiência de pegar da rua, colocar numa casa e não dá certo.
É igual você, Não, não é igual pode você ser pegar um assim. animal e prender, Não, né? não pode Assim, ser assim, porque muitos, por exemplo, há casos de pessoas que entram num apartamento, numa casa qualquer, e sai porque quando fecha as portas começam a sentir fobia. E tem a questão do pertencimento. Não se adaptam eu com tenho um essa artigo facilidade. sobre de um projeto que aconteceu aqui nos anos 90, inclusive eu escrevi com o professor Geis Pinheira, né, que é a questão da relocalização. Quando as pessoas começaram a ser tiradas das palafitas da enseada dos tanheiros do subúrbio ferroviário e ser relocalizados para os novos embriões, que antes, né, as casas do governo, as casas populares eram chamadas de embriões. Muitos vendiam a casa, eles não se adaptavam no espaço e voltavam para a condição de barraco de palafita. Então, obviamente, a relocalização por si só, a transferência de um lugar para o outro, por si só, não resolveria a questão deles, né? Porque ele está imerso em uma ecologia, né? No caso da ecologia da maré. No caso das pessoas que recebem esmola, eles estão imersos em uma ecologia de ócio e de improdutividade. E que muitas vezes isso absolve o sujeito, né? E faz sentido de alguma forma. Isso. Então, a relocalização, ela deve ser mediada, neste caso, por uma política de sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela começa com uma reflexão sobre o sujeito. Certo. A gente vai parar um pouquinho, a gente vai tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Subir ao palco, cantar para multidões, tudo isso é muito emocionante. Mas ser pai não dá para explicar. É estar junto, rir, cada dia uma coisa nova. Você aí, não deixe o tempo passar. Procure a Defensoria Pública mais próxima e faça o reconhecimento do seu filho. É simples e o exame de DNA é gratuito. Ação Cidadã. Sou pai responsável. Uma iniciativa da Defensoria Pública da Bahia. O programa Espaço Livre está de volta e a gente aqui está ainda tentando entender se dar esmola é um ato de compaixão ou de incentivar o ócio. Então eu começo com o senhor. A gente sabe que dar esmola é uma prática tão antiga quanto a própria existência do dinheiro, né? Matheus tinha falado no bloco anterior sobre a questão das pessoas se sentirem coagidas. Eu queria saber se um pouco dessa campanha também não passou por isso, das pessoas, próprios moradores da Pituba, não se sentirem coagidos, incomodados com essa situação dos moradores de rua, e eles têm colaborado de alguma forma com o senhor? A situação de rua incomoda qualquer pessoa, sobretudo quando você está com o seu filho dentro do carro. Você passa pela rua e tem alguém dormindo numa calçada, o filho pergunta por que ele está ali. O pai não sabe responder com propriedade. Por mais que a gente seja indiferente, é impossível, está diante dos seus olhos, uma situação que mexe com a gente e a gente não sabe o que fazer, não tem muito as habilidades necessárias para até dar a resposta para o seu filho e atender de alguma forma aquela situação. Então, os moradores da Pituba, que frequentam a nossa paróquia, eles já compreenderam, eles colaboram, eles ajudam, eles se envolvem, eles perguntam, eles trazem situações para mim, na minha praça, na minha rua, tem essa situação, eles começam a se interessar sim, e aquela ajuda que eu peço, que é através do dízimo. O dízimo é a forma dos fiéis participarem. Com esse dinheiro é que a gente consegue manter os 27 projetos sociais que nós temos, inclusive cursos profissionalizantes. Todos voltados para moradores em situação de rua? Não. Alguns são voltados, outros são voltados para a população do Nordeste Amaralina, que é interessante, nós não temos pedintes que vêm do bairro Nordeste Amaralina. Né? Não tem. Não é uma igreja rica. Não É uma igreja rica. Ele me provocou aqui. Não é uma igreja rica porque o conceito de rico é aquele que tem dinheiro no investimento, tem bens fixos, ou seja, tem um patrimônio que possa dizer ele é rico. A nossa paróquia não tem isso. Ou seja, talvez entre um pouco mais dinheiro do que as outras paróquias, isso eu posso dizer que sim, mas o dinheiro sai. Então ele é rotativo. Eu não tenho reservas e eu não tenho bens fixos, eu não tenho prédios, eu não tenho aluguéis, eu não tenho dinheiro em investimento. Então nós somos a igreja mais pobre nesse sentido. Entra sim mais do que as outras, porque em 3 anos eu consegui triplicar o dízimo da paróquia. Durante o programa nós falamos dessa ação que é realizada pela paróquia lá da Luz e outra lá na Água, né? Água Brusca. A Igreja Católica
não deixa a desejar em relação a essa questão de atuar mais junto a essas questões da sociedade? Eu creio que a arquidiocese aqui, eu estou fazendo até um olhar crítico para nós mesmos, para a nossa arquidiocese. Eu creio que sim, nas nossas paróquias, aqui em Salvador, porque eu já trabalhei em outras dioceses também, eu acho que as paróquias deveriam trabalhar mais com o social. Mas não tem obrigação, né? Não, eu tem o dever moral, mas não tem obrigação, porque isso é obrigação do Estado. Nós temos uma obrigação assim, porque nós seguimos como o Jesus Estado Cristo. deixa lacunas, as outras instituições, elas devem Mas mostrar... nós somos, de certa forma, o terceiro setor, que também tem responsabilidade, e nós temos essa responsabilidade diante do Mestre, que é Jesus, que disse: estive nu e viestes me vestir, estive com fome e viestes me dar comida, estava preso e vieste me visitar. Então nós cremos que Jesus Cristo, que é aquele que nos dá inspiração, que nos orienta, ele quer uma ação social. É uma dimensão subjetiva, mas não há uma lei que obriga. Não. Eu não perguntei nessa questão da obrigatoriedade, que com certeza a gente sabe que vocês não têm, né? Mas eu creio Mas que as no igrejas, envolvimento mesmo com a algumas própria igrejas comunidade. fazem, algumas paróquias fazem, sim, mas eu creio que pode ser um pouco mais organizado e pode a gente fazer mais. Agora eu quero retomar a questão da sociedade que, por exemplo, se incomoda com essas pessoas. Existe a questão, obviamente, do incômodo pelo sofrimento do outro, e aí, se a gente pegar Emmanuel Levinas, a gente vai ter aquela questão de se colocar no lugar do outro. Isso é um sentimento, mas do ponto de vista materialista histórico, se a gente pensar nas bases de Marx, a gente vai ver que a questão capitalista, ela por si só gera um preconceito muito grande em relação àqueles que são menos favorecidos. Então, que não produz. Ou porque obviamente que as classes que estão, as classes superiores, ditas superiores do ponto de vista econômico, elas não querem a aproximação, o contato, elas querem explorar, mas elas não querem o contato direto com o que é a miséria. Então a miséria incomoda porque na verdade é um quadro que não compõe, por exemplo, a sua zona de conforto. Então eu não quero ver. Então o sistema capitalista, ele infelizmente, ele faz com que as pessoas também não queiram ver é humano e inumano. É humano e inumano. Você tem isso. tantas atribuições durante a sua rotina de vida que muitas vezes você está em um ônibus lotado, como os ônibus aqui de Salvador, que temos uma péssima mobilidade urbana. Você está em um ônibus lotado, daqui a pouco entra um pedinte, você olha para o pedinte com uma certa raiva, né? Aquele pedinte mostrando a ferida exposta. Você às vezes, você é humano, mas se desumaniza. Na Apituba, eu prestei uma assessoria para 2 grandes escolas de Apituba, escolas classe média, né? E nessa assessoria eu levava esses alunos para a Feira de São Joaquim e para o subúrbio ferroviário de Salvador. Adolescentes, filhos de deputados, filhos de secretários, filhos de grandes empresários, né? E aí eu percebi... Um choque de realidade? Um choque de realidade. Muitos não sabiam o que era o subúrbio ferroviário, não sabiam o que era a Feira de São Joaquim, e tinha esse cuidado de não se aproximar e se distanciar em uma lógica de humano e inumano. E que muitas vezes percebemos que é para além da própria condição deles. Muitas vezes isso é imposto pelos próprios estigmas sociais, né? Houve um caso, por exemplo, de um senhor que era da alto escalão da polícia, que ele mandou uma viatura indo atrás do ônibus, o nosso ônibus que íamos para Apituba. Então há um sentimento de medo, né, implantado pela classe média em relação a essas outras pessoas. Muitas vezes você está no semáforo e vem alguém te pedir batendo em seu vidro, você fica assustado. Você fica assustado porque há um estigma, né? Há um estigma que criminaliza o sujeito pobre. Por isso que a gente procura se envolver. Tem muitas envolver. pessoas que aproveitam também, né? Se infiltram. Mas são mínimos. Eu acho que assim é difícil trabalhar com a questão de dados. Mas assim, eu acredito que menos de 5% das pessoas em condição de fato vão fazer um ato criminoso. Procura se envolver. São vidas nuas, vidas desprotegidas, vidas esquecidas no sentido de George HB. Estão ali ao relento. Mas sabe, Matheus, você falou isso aí, não é só quando eles abordam, quando batem no seu vidro, quando querem jogar aquela aguinha para limpar o seu para-brisa, não.
Você vê assim, você percebe a indiferença até com aqueles malabaristas que Sim, ficam fazendo a arte deles ali, né? Pois é. Tem gente que nem olha. Não olha, não tá nem... Não vai dar o dinheiro, mas também nem olha. Tipo, se eu não olhar, não tenho que pagar, né? Você percebe isso nas pessoas também, né? Não, mas você chamou a atenção para um personagem urbano também que tem um peso de estigma e de incômodo, que é aquele que coloca a água que vem limpar o vidro. Ele força a limpeza e ele se sente na obrigação, ele faz com que você tenha a obrigação de baixar o vidro e dar uma moeda. É agressivo isso. É agressivo. É agressivo. É agressivo. E como você tem uma classe média, sobretudo a classe média da Pituba, que é uma classe média recente, uma classe média às vezes muito alienada, todas as regras têm exceção, mas como eu trabalhei muito tempo na Pituba, eu percebo que tem isso. São adolescentes que são ultra protegidos, ultra criados, vivem em um mundo que é totalmente avesso ao da realidade. Muitas vezes eles se transformam em adultos frágeis e que tentam blindar a sua fragilidade com a agressão do vidro fechado, do virar o rosto. Então há elementos subjetivos nessa relação. Então ele tenta blindar a sua fragilidade, porque ele foi super protegido, e ele reflete isso na vida adulta, com, digamos assim, com o árbitro de não contemplar o outro com ações mínimas de solidariedade. Ainda bem que aqui ninguém queima ainda, né? Não vai pra rua Como queimar mendigo, né? o índio Pataxó em Brasília. Aqui houve já um caso de agressão ao morador de rua. sim, foi? com fogo, sim. Inclusive no centro da cidade. Agora eu percebi, eu estava percebendo, não sei se vocês dois estavam percebendo isso Poxa. também, vocês três estavam percebendo isso, que a igreja Nossa Senhora da Luz, ela estava passando por um processo de favelização. Você passava, ela estava meio esquecida. O paisagismo, muitos moradores de rua, Muitos, Roupas estendidas. do ponto de vista da paisagem, ela estava sendo favelizada. Né? E Eu será que essa chamava ação, de favela será já. que essa ação também não estava associada com... Será que não teve essa coisa também? Porque nós As vamos ser pessoas tão ajudam. bonzinhos. Claro, Será que não as teve essa pessoas classe média da ajudam. Pituba? Olha, Ajudam porque não querem vamos dar um ver. jeito nesse Olha, pessoal que está assim, preso. Eu não tive tempo de Claro. escutar esse clamor, porque quando eu cheguei, eu disse, vamos ter que fazer Você alguma já coisa. viu, já estava tão É. notório, né? Talvez uma pessoa que chegou de fora, como eu estava chegando, do Rio de Janeiro, de uma igreja do Rio de Janeiro, cheguei e disse, não é possível terminar a missa e me deparar com 5 pessoas, mães de famílias, pedindo aqui na praça. Eu termino uma missa, falo do evangelho, chego e no final eu vejo que as pessoas estão aqui pedindo. Alguma coisa tem que ser feita. Então, foi por isso que a gente começou o trabalho. Ali, o orelhão era um armário, se colocava as roupas. A grade da praça era o lugar de estender as roupas. Um canto era o lugar de cozinhar. A fonte era o tanque, Tem né? pessoas que... Teve uma lá que a gente acompanha também, ela teve o filho lá na praça, 3 horas da manhã. Agora, por que no bairro da Pituba? Por que não há esse tipo de ocupação transitória em plataforma? Por que não há esse tipo de ocupação no bairro da Paz? Por quê? Em Cajazeiras, porque obviamente que isso é um reflexo de uma condição social. E no bairro da Pituba, obviamente, como é um bairro classe média, Tem os restaurantes que também... eles então, acabam... Tem vários atrativos. Eles estão onde a É igual economia roda. quando acontece Onde a alguma economia tragédia roda. que É natural. você deve ter vivido muito isso, Sim. quando tem desmoronamento, Desabamento, legislamento, desabamento, claro. você pega aquela pessoa que está ali, muitas vezes eles não querem, né, ir para Ficar distante onde quer levar. Claro, ficar distante da vida econômica, na verdade, do centro econômico. Então você vai ter concentrações, por exemplo, na Cidade Baixa, você também Largo vai ter do concentrações. Papagaio. Isso. Por quê? Porque ali também tem um centro econômico da calçada, tem um centro econômico que você faz ligação para o comércio. Então, na Cidade Alta, você tem ali a Avenida 7, você tem o Pelourinho. Então, você vai ter bolsões de concentração nos espaços onde a economia ela é mais intensa. E é natural, porque quem está, por exemplo, na situação de rua, não vai... É uma lógica de sobrevivência. Eu também não iria para um lugar onde eu não achasse onde não tem... condições Não, e querendo ou de não, gerar renda. né? até Claro. onde você se estabelece, assim, Sim. né? As pessoas até passam a te conhecer, Passa a né? conhecer, Você passa a ter pois alguns é. vínculos ali, Isso, assim, né? isso. Muitos Então é mais vínculos. fácil Né? Você vai conseguir no, já tem aquele alimentação. comércio, o comerciante que você sabe a hora que põe a comidinha lá fora, né? Isso mesmo. São estratégias de A sobrevivência. nossa campanha enquanto houver esmola, será impossível fazer qualquer tipo de outro projeto social. Sim. Porque a esmola sempre vai ser um pouco mais interessante. Claro, o dia né? vive. O Agora me diga uma coisa, Por Frei. isso que a gente está orientando, pedindo que não dê esmola mesmo. É difícil porque existe também uma necessidade de fazer alguma coisa. Para que a pessoa deixe de dar esmola é difícil. Mas eu mesmo tive que passar por um processo de conversão, porque eu já dei.
Agora, a esmola Mateus, está associada deixa eu ao só- sentido que você dá. mas Por exemplo, é- se você dá R$5 e você acha, poxa, eu estou dando esmola, porque o conceito de esmola está associado ao A questão sentido da caridade. de quem você está dando, de quem dá. Se você dá uma camisa sua que você não está usando mais, né? Pode ser uma doação e pode ser uma Não, mas esmola. o dinheiro Tem um na sentido- rua é Mas esmola. isso, deixa eu O dinheiro na falar. rua é esmola. Mas não é só isso assim. Pra gente também, o quão bom eu sou, se eu dou 5, dou 10, eu dou uma camisa, eu dou um prato de E minha sopa. consciência tá A livre. gente também mensura isso. Nossa Você pode ver consciência. que por que no Natal todo mundo fica tão bom? Isso. E aumenta os Né? pedidos. É um ano É que as isso. pessoas, né, ficam tão maravilhosas. E aumenta os pedidos. Semana Santa também, né? Não é? Semana Fica todo Santa. mundo tão bom, né? Por quê? É. Não, a gente tem essa necessidade de fazer alguma coisa. O que eu quero é canalizar esse desejo de fazer alguma coisa. Do jeito certo. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer a caridade, a gente deve Essas fazer... campanhas pontuais, assim, como distribuir roupa, sopa, mingau, o senhor acha que isso... Condeno. Por quê? Condeno. Sobretudo quando se vai no lugar da pessoa. Entregar lá. Então, pode até dar a comida, mas se estabeleça um ponto fixo, onde a pessoa possa se levantar, ter dignidade, ir em busca de... E não esperar no seu lugar, ali, parada, sentada, colher a comida, a roupa. Fazer doação para instituições sociais. Nas escolas, Fortalecer sobretudo as as escolas, instituições. sobretudo as escolas privadas, havia aquelas gincanas, né? E vamos fazer coleta de alimento, coleta de roupas e tal. E isso é negativo, né? Você fazer a doação aleatória, né? Então você tem que fortalecer a instituição. Exatamente. A E instituição, que blinda o morador a nossa de certa instituição forma. está... Blinda porque não coloca ele nessa situação, muitas vezes, humilhante. Né? Porque alguns interpretam como humilhante. Né? Então, no momento que você faz a doação para a instituição, para o albergue, para a casa de passagem, então você fortalece a instituição. Agora, isso aí tem uma questão importante simbólica, que é assim, quem faz a doação de alimento está fazendo porque entende que está fazendo a caridade, está cuidando do outro, né? Está cuidando do outro. E na perspectiva de Leonardo Boff, né? O teólogo. Não é? Isso, na perspectiva de Leonardo Boff. Então, entende que está cuidando do mundo, está cuidando do outro, está cuidando do bem-estar do outro. E para você dizer a ele, não, agora não dá mais, é preciso um trabalho muito interessante. Concordo também com o Frei, eu também não sou a favor dessa doação na rua. Por essa perspectiva de que não dá possibilidade do sujeito se deslocar, ele não levanta, ele não vai à busca do alimento, mas também tem um outro fenômeno interessante, que como tem várias entidades que fazem essa doação com especialidade para os espíritas, né, que fazem isso com muito mais frequência, por exemplo, às vezes num ponto onde está um conjunto de moradores, de pessoas em situação de rua, passam 2, 3, 4 combis ou pessoas distribuindo alimento. O que é que acontece? E à noite? Tem 2 inconvenientes. O primeiro inconveniente é que ele tem que comer tudo, porque se não comer tudo, pode ser que no outro dia a pessoa não passe mais, que vai dizer ingrato, não aceitou a comida, né? E tem um outro inconveniente que quando chega, que normalmente eles fazem esse trabalho a partir das 10 horas da noite, 11 horas da noite, quando as pessoas estão recolhidas para dormir. Então, a pessoa está ali dormindo, acorda para comer. E aí, se ele não acordar para comer, e ele perde aquela noite de sono, né? Se ele não acordar para comer, é ingrato. E aí o que acontece? Ele aceita, come até se satisfazer, e o que vem a mais ele guarda, pega, claro, porque ele não pode dizer eu não quero, guarda, mas depois joga na rua. Então você tem um outro problema aí, que é de ter as calçadas todas sujas com resto de comida, com resto disso, com resto daquilo. Então, essa proposição, por exemplo, da gente ter pontos fixos de alimentação, isso é uma proposta que a gente tem tentado desenvolver, mas tem tentado desenvolver da seguinte forma, trazendo a sociedade civil que já faz isso, que é um processo de discussão, eu acho que demorada, mas a gente quer chamar toda a sociedade civil que já faz esse trabalho para dizer, olha, vocês podem fazer, continuar fazendo, porque a gente também não quer tirar esse sentimento da caridade, de libertar sua consciência, sei lá, né, de estar fazendo pelo próximo, e ao mesmo tempo organizar essa questão da doação de alimento. Então ele vai continuar doando esse alimento, mas doando de maneira
organizada. Então, mas isso é uma construção que não é fácil, porque vai, obviamente, atingir no que é de mais simbólico das pessoas. Principalmente, né? Porque você vai ter que desconstruir para começar a construir. Para a gente começar a encerrar, então. Não a esmola. Então, trocar a esmola pelo quê? Então, pelo fortalecimento das instituições que trabalham com pessoas, Sim. que têm condições de acolher. Eu, este ano, contratei mais uma assistente social, são 2 agora. Então, elas têm conhecimento, habilidade de acolher essas pessoas e encaminhar da forma certa. Então, o fortalecimento das instituições é imprescindível. É dessa forma que deve se atuar. Agora, é muito mais interessante, evidentemente, sobretudo para o Estado, fazer outro tipo de ação que dá mais visibilidade para o próprio Estado. Tirar alguém da rua, na verdade, você deixa um lugar sem ninguém, mas não deixa nada no lugar. E isso tem alguma coisa a ver também, porque é muito melhor você fazer uma campanha para colocar um poste num lugar, que vai ficar por muito tempo a pessoa sendo lembrada, fulano então botou esse poste aqui, ou fez essa praça, do que você dizer, ali não tem mais ninguém, pronto, não tem mais ninguém. Porque quando não tiver mais ninguém, né? O que importa para onde for o que foi feito, né? Então é um trabalho delicado e difícil, mas é necessário, porque nós estamos trabalhando com vidas, com pessoas. Nós estamos contentes com os resultados que nós obtemos e estamos obtendo ao longo desses 3 anos com o nosso trabalho. Nós estamos conscientes do que estamos fazendo, é o melhor. Eu estou dizendo para as pessoas, não deem esmola mesmo, porque a gente tem, é como que se cria os filhos, você dá tudo nas mãos, pode ser que ele não se torne um grande cidadão. Coisa, você dá a vara e ensina a pescar. É necessário que essas pessoas se levantem, se desloquem, que essas pessoas elas busquem os seus meios, os seus caminhos. A gente vai facilitar, evidentemente. São pessoas criativas, são pessoas que já lutaram bastante, também são pessoas resignadas, têm condições de dar a volta por cima. Nós temos um curso de culinária em parceria com a UFBA. A gente abriu 30 vagas para esse curso, que torna mulheres grandes cozinheiras. A Escola de Nutrição da UFBA é muito interessante. Eu abri 30 vagas, nós temos 4 mulheres matriculadas. Onde estão as outras 26 mulheres que não vieram? Em algum lugar estão. Por que esse curso não atraiu, né, essas pessoas? Nós vamos agora criar uma escola de mosaico que dá a possibilidade de eles fazerem esses trabalhos manuais. Nós temos também cursos de artesanato, de bordado, de trabalhos assim, de artesão, que pode dar novas possibilidades também. Então nós temos encaminhamentos para a construção civil, porque eu tenho amigos que trabalham na construção civil, construtores, que a gente oferece sim as vagas, traz as pessoas. Nenhum convite será atendido se a dimensão sensível não ser tangenciada. Você não consegue chamar ninguém, convocar ninguém, se essa pessoa não ser sensivelmente mobilizada. E a mobilização, volto a repetir, ela deve ser instituída a partir do momento em que esse sujeito reflita sobre sua identidade, né? O seu estar no mundo, o seu estar no mundo. O Heidegger trabalha com a perspectiva do ser, estar e existir. Quando você nasce, você chega ao mundo, né? Você começa a ser quando você recebe um nome. Agora, você começa a existir quando você tem um projeto. E esse projeto ele deve ser tangenciado com uma discussão sobre uma identidade. Não é eu discutir sobre a sua identidade, Pri Rogério. É eu te convidar a você se olhar no espelho. E a partir daí você consegue instituir um projeto. Um projeto, para além de ser empreendedor, tem que ser um projeto humano e de inserção desse sujeito, né? Inserção desse sujeito não no meu mundo, mas no seu próprio mundo. Que são pessoas que têm uma realidade subversa. São signos e sentidos que eles dão, que eles aplicam, que são diferentes dos nossos sentidos. Imagine esse dado, né? Você ter oferecido um curso na UFBA, na Faculdade de Nutrição, tem 30 vagas lá para esse público e apenas 4 conseguem realizar o curso. Né? Então tem que ter um chamado, tem que ter uma sensibilização. Tem que ser desinstalado. E a não esmola, Pituba sem esmola, é para desinstalar as pessoas que estão ali pedindo. Sentirem que é necessário uma nova atitude, novo jeito. Um marco zero de um novo momento. Um novo momento. Aquilo que a gente conseguiu na praça, a gente quer conseguir no bairro também. Isso não é um ato de insensibilidade. O que eu estou convidando as pessoas vamos fortalecer a nossa instituição, que é o Centro Comunitário. É um ato de humanidade, né? De humanidade.
Nós vamos, como eu disse na missa nesse domingo, nós vamos fazer a caridade em seu nome. Confia na gente. Né? As pessoas que colaboram, elas serão representadas nessa acolhida, nesse olho no olho, nesse conhecer pelo nome, como eu conheço as pessoas pelo nome. Então, eu estou chamando a responsabilidade para mim, digo, eu vou fazer isso em seu nome. É um trabalho organizado. Você tem seu trabalho, você tem seus afazeres, você não pode sair pelas ruas, mas eu sou padre, eu estou aqui para isso, eu vou fazer no seu nome. Estou chamando as pessoas para confiar em mim, estou colocando a minha pessoa, o meu tempo para dizer eu faço caridade no seu nome, em nome da comunidade. É uma forma diferente do que fazia São Francisco de Assis. Eu não faço bem como fazia São Francisco de Assis, eu acho que teve o seu tempo, e nem como Irmã Dulce. São mestres da solidariedade, os ícones nossos, mas eles colocavam a mão na massa, eles iam lá, eles tratavam das feridas, eles cuidavam. Eu talvez não seja essa pessoa, porque hoje tudo mudou, como você disse, e as novas formas de caridade devem mudar também. Não por menos isso nobre a sua causa, né? Exatamente, porque assim, o que a gente fez? Assistentes sociais, eu tenho 80 voluntários no centro comunitário, nós temos uma estrutura, a gente faz a mesma caridade, simplesmente é claro que eu não vou cuidar das feridas hoje, como fazia São Francisco de Assis, eu não vou fazer como Irmã Dulce, porque eu preciso agora fazer com que as políticas públicas, a saúde pública funcione, as instituições funcionem. Eu pensei aqui assim, acho que o senhor não está cuidando da ferida da carne, mas está cuidando da alma, que vai ter uma importância muito grande no futuro, né? Então, assim, eu sou a favor da não esmola, obviamente, comungo com essa ideia, mas eu acho que para dar certo, precisa ter um elemento comunicativo, né, a partir de Habermas, por exemplo, que mobilize o outro. Então, se você oferece ao outro, por exemplo, por que só 4 foram para o curso de nutrição tão importante e tal? Talvez a forma de chegar a eles, a comunicação utilizada, a forma o diálogo estabelecido, possa não ter propiciado. O curso não é uma resposta a médio prazo. Isso. Então, existe também todo um trabalho comunicativo com essas pessoas que precisa ser tecido. E assumindo, obviamente, o discurso de que é política pública, a despeito da caridade, a despeito da boa vontade das instituições, que devem ser fortalecidas e são instituições, muitas delas, parceiras do poder público, o poder público, eu entendo que ele precisa assumir o seu papel de fato e de direito, né, para que essa situação seja revertida. Enquanto o Estado, e aí o Estado, quanto ente que tem como obrigação cuidar da população e tal, enquanto ele não assumir esse papel para si e fazer melhores investimentos na área social, fazer melhores articulações com todas as políticas públicas, não há campanha, na verdade, que tenha, digamos assim, um alcance desejado. Vai ter os seus resultados positivos aqui e ali, mas enquanto o Estado, enquanto ele não assumir o que é de direito dele... Eu gostaria de chamar a atenção de que eu sou contra a esmola na Pituba, porque lá nós temos condições de ajudar as pessoas que estão lá. Agora, em outros bairros já não posso dizer. A campanha chama-se Pituba Sem Esmola, porque lá nós criamos uma estrutura e aquelas pessoas que estão nas ruas do nosso bairro, nós temos condições de ajudá-las. Eu dou as condições, por isso que eu posso dizer, não dê esmola aqui no bairro. Agora não posso dizer o mesmo em outros bairros. O que eu quero é que o exemplo do Apituba seja adotado na Barra, seja adotado na Vitória, seja adotado em Imbuí, em outros lugares. Né? É isso que eu quero, mas assim, eu chamo a responsabilidade para mim no nosso bairro. Pronto, o ideal é que as pessoas tenham dignidade, não precisem de esmola. Né? Sim. Bom, a gente vai ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.